Reinventar-se é o grande desafio da humanidade hoje. Diante da pandemia do coronavírus, a economia vive o seu momento de maior crise na história. Mas é nessa hora em que a crise se transforma em oportunidade. E para descobrir onde estão essas oportunidades, vamos reunir em mais um programa Reinvente na Net dois empreendedores. Um que tem uma história e uma carreira de muito sucesso, com criações, invenções e conquistas. Outra que está aqui para descobrir quais são as técnicas, os caminhos mais eficientes para começar de novo. Está no ar o Reinvente na Net. Nossos convidados hoje do Reinvente-se são pessoas que vivem de etapas diferentes, gerações diferentes, mas é claro que juntos eles podem aprender muito um com o outro. Rui Barbosa, empresário, empreendedor, líder em vários segmentos da sociedade, entre elas o esportivo, mas antes de tudo um construtor de grandes projetos que já foram um sucesso e que continuam sendo no mercado do Rio Grande do Norte, por que não dizer do Brasil. Denise Lisboa, uma coach, uma aluna do projeto Reinvente-se, que começou conosco nos nossos treinamentos e que se torna cada dia mais uma mulher de visão, com vontade de vencer e aprender cada vez mais para isso. É com eles que nós estamos aqui reunidos no cenário do Reinvente-se para bater um papo sobre esse desafio atual da humanidade. Empresário, presidente, dirigente, Rui Barbosa, bem-vindo ao Reinvente-se. Uma satisfação muito grande, meu caro Emerson, a Denise também, uma alegria lhe conhecer e dizer que estamos à disposição para trocar ideias e elaborar aqui projetos para um futuro melhor que a gente possa alcançar. E você, Denise, com a câmera virada para cá, eu quero que você me fale inicialmente isso. Seja bem-vindo ao nosso Reinvente-se. Obrigada, Emerson. Boa tarde, nosso eterno presidente, Rui Barbosa. É um prazer imenso. Né? Eu que sou alvinegra, já conheço de longas datas. É um prazer imenso estar participando desse programa, juntamente com você. E vamos interagir, ver o que vai rolar. O que vai rolar. Maravilha. Eu quero começar, são 3 perguntas básicas. A primeira etapa da troca de experiências aqui é perguntar o que significa hoje se reinventar no mundo de hoje, porque a humanidade passa por esses desafios, como eu disse na abertura, Dr. Rui, e hoje há uma necessidade de começar de novo. Queria que o senhor me contasse se em algum momento da sua carreira houve essa necessidade e o que foi feito. Olha, Emerson, eu poderia dividir 2 grandes atividades que eu tive durante a minha vida. Uma era vender leite de porta em porta, em casa. Eu comecei com uma bicicleta, para uma carroça, para uma caminhonete e terminei que quase todos os anos eu renovava de carro. Por quê? Porque eu tinha criatividade. Eu não me limitei apenas a vender o leite. Se o cliente me comprava o leite, eu perguntava se ele queria ovos. Se ele me comprava ovos, eu perguntava se ele queria caju, manga, tudo que fosse necessário que eu pudesse botar em cima da caminhonete, eu conseguiria vender e aumentar o lucro e a produtividade. O que é que significa isso? Você ter uma estrutura e agregar a essa estrutura outras coisas que não tragam despesas e que só vai fazer aumentar a lucratividade. O segundo passo é você criar uma empresa de segurança no quarto onde você dormia e terminar transformando a maior empresa de segurança do Rio Grande do Norte. No caso, a Enserve. Eu acho que em tudo isso nós vamos mais na frente encontrar talvez alguma questão ou algum esclarecimento melhor, mas eu posso lhe dizer assim, que não tem coisa mais importante do que você, ao entrar em determinado mercado, em determinada atividade, você fazer uma pesquisa de mercado. Porque você tem que procurar saber aquilo que o consumidor está precisando. Aquilo que o consumidor vai mais em busca. E vamos dar um exemplo aqui na área do futebol. Por que é que nossos estádios de futebol estão tão longe do maior público, do maior consumidor? Por exemplo, a Zona Norte, nós não temos um estádio de futebol. Eu imagino um estádio de futebol
um pouco maior do que aquele que o ABC tem, numa área central na Zona Norte, onde a metade da população iria a pé e a outra metade com um ônibus. Até de Mossoró para cá seria um ônibus. E em segundo lugar é você saber onde buscar condições financeiras, capital de giro, para você gerir o seu negócio da menor maneira e com a melhor produtividade. Bem, e você, Denise, você participou do Reinvente-se, você viu a necessidade, está vendo na sua vida de começar algo novo. Você teve uma porta fechada profissional na pandemia, e qual foi a sua experiência nesse momento de isolamento, e o que você fez de diferente tentando começar de novo? Em primeiro lugar, eu acredito que se reinventar é um recomeço, né? Recomeçar de novo a vida, né? E para tudo na vida, eu acredito que a determinação, você precisa saber realmente o que você quer. Em primeiro lugar, eu acredito que seja isso, ser objetivo. É saber do que você não está satisfeito, do que você precisa mudar, e você encarar com coragem, com fé. Procurar ver os desafios nós temos todos os dias, né? Alguns dias a gente está mais desanimado, mas em seguida a gente se reabastece, né, da fé e passa a acreditar novamente. E assim, eu estou aceitando desafios, né? Com a pandemia a gente aprende e descobre até novos dons que a gente não sabia. Inclusive, no treinamento, foi uma das coisas que foram bem, assim, que serviram para mim. A gente passa a acreditar no sentido de se motivar também, que a gente precisa dessa motivação, que a gente encontra muita palavra negativa. Então, assim, foi bem prazeroso o evento, muito bom. E fez com que também, na questão de relacionamentos, a gente entender o que a gente precisa, onde é que a gente precisa melhorar. E estou pronta para desafios, eu estou aceitando desafios. O que vier, a gente vai analisar e ver se é possível, né? Mas eu estou disposta, estou pronta. Como é que o senhor superou determinada crise? Quando eu fui gravar aqui o programa, eles ficaram assim, o que vai ser feito? Eu digo, não vou contar. Qual é o script? Não vou dizer. Se vocês estão convidados, é porque vocês são preparados para responder o que eu vou perguntar. Então, eles não estão sabendo da pergunta. E eu quero perguntar para o senhor, doutor Rui, uma crise que o senhor viveu, o senhor vai contar para que eu possa fazer um teste aqui com ela agora. Uma crise e quais foram os caminhos que o senhor superou? Uma história de crise na sua carreira. Bom, Denise, quando eu estava administrando a empresa, a Enserve, chegou um momento em que a receita começou a ficar mais ou menos equivalente às despesas. Isso não é bom para uma empresa. O importante em uma empresa é que a receita seja bem superior às despesas. Então, por exemplo, de repente eu identifiquei aquilo e comecei a tomar as seguintes providências: reduzir os custos, diminuir as despesas e aumentar o faturamento da empresa. Como aumentar o faturamento? Muitas vezes você demonstrando maior qualidade do seu produto e também você poder também ter um marketing para que faça com que esse produto seja bem aceito, seja bem entendido. Então nós tínhamos naquela oportunidade um mercado mais ou menos aberto, tinha uma certa disputa, mas nós procurávamos então cada vez mais dinamizar a empresa e fazer com que o público sentisse essa melhora. Então os estabelecimentos de crédito, os órgãos públicos, todos aderiram à nossa empresa graças ao trabalho que nós tivemos. Então o grande desafio que nós tivemos foi quando a gente viu que a empresa podia entrar em colapso e tomamos essas medidas, essas providências e tornamos ela viável para o futuro. Aí, lições. Três qualidades identificadas no líder Rui Barbosa naquele momento de crise que você identificou nessa história de superação. Em primeiro lugar, muita força, né? Muita força, muita determinação, criatividade, bem criativo, né? Que analisou bastante aí o que ele tinha que fazer, pesquisou, foi bem inteligente, né? Como sempre. E eu acredito que ele teve sabedoria para enfrentar a crise, conseguiu vencer através disso, né? Falta uma. Determinação, criatividade e sabedoria. Isso. Determinação, criatividade e sabedoria são características necessárias, né, para que se possa
superar novos desafios? Sem dúvidas, porque assim, através da determinação, você se encoraja, né? Que às vezes vem o fator desmotivante, mas quando você está determinado, você sabe de que realmente você é capaz, né? Você acredita nisso. A sabedoria que ele teve, né, de analisar tudo, uma coisa assim, pessoal dele, que influenciou demais, que fez toda a diferença, né, na vida dele. E a força de realmente fazer o que planejou, né? Agora vamos inverter. Você vai contar uma história para ele de uma superação de crise, ele vai estudar o caso e vai responder perguntas para mim. Vamos lá. Vamos lá. Entre tantas coisas, né, assim, que eu tive que superar realmente, acho que uma das histórias mais, assim, que eu tive que ter realmente mais coragem, mais fé, mais sabedoria, foi quando, por término do meu relacionamento, do meu casamento, eu tinha uma relação estável de 16 anos, e que nesse relacionamento eu não tinha experiência no mercado de trabalho. Naquela época eu vivia realmente para educar minha filha, né, que a princípio teria sido acordado entre nós, para viver, para me dedicar realmente ao crescimento, à educação dela. E quando tudo começou a dar errado, quando o nosso relacionamento começou a se desgastar, que eu já não estava mais satisfeita naquela situação, né, de ficar só ali, eu queria ser útil, queria fazer coisas novas, queria me descobrir. Aí começaram os problemas. E aí vem aquela questão, o que é que você quer, né? O que é que você pretende fazer? Você está satisfeito onde você está? Você tem coragem de enfrentar isso? Então você começa a se fazer uma série de perguntas e aí tudo começa a ficar mais difícil quando você não encontra apoio. Por isso que eu falo que a questão do treinamento é bem interessante, né? Porque é bem motivador. A gente encontra muita gente negativa que diz, você vai fazer o quê? Não vai dar certo, você não tem experiência, você nunca trabalhou. Eu já passava dos 30, né? Sem experiência no mercado já. Um pouquinho. A gente sem experiência no mercado, imagina a dificuldade, né? Sem muitos contatos, porque como eu vivia para casa, mais para o lar, então assim, eu tinha poucos contatos, né? E os contatos eram mais dele, na verdade, do que meus, né? Mas, assim, eu encontrei essas palavras, você não vai conseguir, você não vai dar certo. Mas aí você faz aquela análise de que você não está satisfeita com aquilo, né? Você quer mais, você quer crescer. E eu resolvi encarar. Vou encarar. E enfrentei, consegui, depois de algum tempo, me inserir no mercado de trabalho, né? Venci, graças a Deus. Eu acho que é uma história de superação, assim, para quem viveu realmente, né? Quem viu de perto. Foi uma história bem difícil, mas que a gente consegue quando a gente tem determinação, tem fé e tem Deus, né? Qual é a intenção positiva? O que é que tem de positivo numa crise, em um momento de crise? Pode generalizar, tá? O que é que tem de positivo? Dá para tirar algo positivo numa crise de casamento, numa crise de uma empresa, numa crise de um projeto? Sim. No momento em que o ser humano se identifica diante de uma crise e ele se acha na obrigação de superar aquela crise, então ela se enche de uma coisa que foi muito importante nas palavras dela: superação. Ela resolveu superar aquele acomodismo que ela tinha, aquela carência, inclusive de subordinação, deu uma volta por cima, teve criatividade, teve determinação, e realmente a superação é o fator muito importante, que é em todo segmento da nossa vida. Humildade e fé em Deus. Isso é fundamental. É fundamental. Eu nunca elaborei um projeto, nunca fiz uma coisa para deixar de dizer: humildade, fé em Deus e força de vontade. Perfeito. É um tripé que eu acho importantíssimo na vida da gente. E são as características que deve ter observado nela. Observei com toda certeza. Toda certeza. Agora tem um detalhe. Num divórcio, pode ser um divórcio conjugal, pode ser um divórcio profissional. Uhum. Você já teve sócio, né? Todo mundo já teve um sócio. Já teve sócio. Tem a hora que você começa um projeto e o sócio está contigo. Aí, aquela hora, o sócio te deixa, sai da sociedade, deve ter os seus motivos, não importa.
que se pode fazer quando você sabe que tem que contar com alguém que naquele momento você não está? Você para junto, você continua, o que fazer diante de uma sociedade desfeita? Olha, você tem que ver o seguinte, quais eram as obrigações de cada um. Ora, se as obrigações eram divididas, na hora que houve o divórcio, essas obrigações passaram a ser únicas. Então você tem que pegar tudo aquilo que era do outro e puxar para você, e junto com o que você já fazia, você dá uma volta por cima. Então dá para superar? Com certeza divórcio dá. Pessoal, conjugal e profissional. Isso. Eu acho que vamos considerar que uma sociedade separando-se é como se fosse um divórcio de um casal, de um casamento. Olha, eu já disse isso e repito, nós estamos vivendo um momento de incerteza por conta desse Covid, por conta das mudanças de costume, que tudo vem a ocorrer. Vocês acreditam o seguinte, que numa crise como essa, tem gente que está ganhando dinheiro em cima de máscara. Verdade. Em cima do produto de higiene, em cima do sabão, álcool, gel. Então você veja que tudo isso é uma coisa que você está muito parabéns pelo Reinvente-se, porque as soluções surgem na nossa frente, só que você precisa visualizar essa solução que surgiu. Eu passei a minha vida inteira trabalhando para alguém, todas as emissoras que passei e tal. 21 de março, todas as portas se fecharam e o jornalismo também para mim. Chegou uma hora que você diz assim, agora? Aí você faz uma palestra com amigos, os amigos chegam, junta ali 30, 40 pessoas e bancam um auditório para você, você fala para os mesmos que ouviram, né? Chega uma outra pessoa que concede isso, outro traz a câmera, outro traz o microfone, eu faço uma palestra, da palestra levanta-se recurso, e nós começamos a montar uma mídia, uma escola de treinamento, porque foi o que eu preciso oferecer e receber, e uma agência de carreira para as pessoas. Quer dizer, Denise e Rui, a crise, ela não vem só para reprovar, ela também vem para promover, hein, Denise? Sem dúvidas. Acho que serve de experiência, né, para a próxima. Assim, tirar proveito disso, porque realmente é como você está dizendo. Existe o lado também positivo, né? Do que você não deve repetir, do que você tem mesmo que se reinventar. Então você tem que adquirir coragem, você tem que ter força, porque sem isso você não vai parar no tempo, né? Você não vai parar a vida porque aconteceu uma crise. Então, existe uma coisa interessante que nós empresários temos que ter, é a visão. Eu vou contar bem rápido para vocês como é que eu fui à presidência da federação. Isso, a história é incrível. Eu ia entrando na Federação de Futebol, lá onde é o Juvenal Lamartine, na sede, com a chuteira aqui para treinar futebol no estádio. Quando eu fui passando, estava a porta do presidente da federação naquela época aberta e ele lá no centro do birô. Quem era o presidente? João Machado. João Machado. João Cláudio de Vasconcelos Machado. Antes de ser Arena. Aí eu olhei assim, voltei, encarei e disse, será que eu vou ser um dia ser presidente da federação? Peraí, o senhor estava indo jogar bola no campo? Ia passando para jogar futebol. Não passa por mim não, que eu lhe chamo para trabalhar comigo. E fez isso. Aí resultado, joguei, treinou, tá? Aí a Enseb estava começando, estava com a Associação Esportiva Enseb. Filiei a Enseb, a Federação Norte Rio Grande de Futebol, no futebol amador. Isso. Entendi. Aí, de repente, me avisaram que ia ter uma eleição na federação e que a divisão amadora ia votar também. Aí eu saí, fui para lá, quando cheguei, disse, quem são os candidatos? Disse, não, tem o presidente, que é Rui Soares, e o vice-presidente, Leonardo Nogueira. Peraí, e não tem mais nenhum candidato? Não, tem não. Aí eu olhei para os outros filiados da divisão amadora e disse, alguém aí quer ser candidato? Disse, mas e pode? Eu digo, pode, a gente consulta. Não, ninguém quer. Você não quer? Não, não quero não. E se eu quiser, vocês apoiam? Apoiamos. Aí, a vice. Quer dizer que a presidente tinha a vice tinha um. Tinha um. Não tinha candidato nenhum. A vice. A vice. Nem a concorrência do presidente. Nem a concorrência do presidente. E poderia se candidatar na mesma noite? Poderia, o estatuto permitiu. Aí pronto, eu fui escolhido.
Aí houve um primeiro escrutínio, houve um empate. O senhor candidatou, só para lembrar. Isso. Então, eu lancei minha candidatura. A vice. A vice. Entendi. Aí o candidato Leonardo Nogueira teve 14 votos e eu 14. Que coisa. Aí a pessoa que estava na mesa disse, não, então o eleito vai ser o Leonardo Nogueira, porque eu era bem novo, e sua ideia é novo. vai ser o mais velho, né? Normalmente a votação podia ser assim. Dr. Newton Pires estava na mesa e disse, não, o estatuto está dizendo aqui que em caso de empate tem novo escrutínio. Aí eu corri para 2 amigos que eu tinha, que já tinham votado com o Leonardo Nogueira. O que o senhor fez? Aí eu disse, Ranilson e Garrincha, vocês já cumpriram o compromisso de vocês. Por que agora vocês não me ajudam? Porque vai ficar todo dia aqui votando. Articulação, hein, Denise? Aí, resultado, os 2 votaram comigo e eu me elegi vice-presidente. Que maravilha. Eleito vice-presidente, Rui Soares teve um ano de dificuldade e eu assumi temporariamente a presidência da federação. Fiz de uma forma tão positiva que não teve outra eleição, foi aclamação. E aí eu trouxe a seleção brasileira, fiz aquela festa, tudo. Quer dizer, 26 de janeiro de 82. E aquela passagem na frente do escritório do presidente João Cláudio Vasconcelos Machado, e eu voltar e dizer, não, eu vou ser presidente da federação um dia, pronto. Então, peraí, que coisa. Eu acho que isso é uma coisa que precisa você se determinar. Eu, naquele momento, a princípio, eu ao pensar, eu puxei para mim um querer. Que maravilha. Quando apareceu a chance, eu soube entrar. Eu acho que é isso aí que aconteceu. Criatividade, você já usou criatividade em um momento assim, em que as pessoas, além de você atender o que você esperava, você fez algo a mais? Isso em teologia, olha para onde eu fui agora, chama-se o princípio da segunda milha, que é você fazer além do que foi esperado. Quando te pedirem para ir 1 milha, vai com ele 2. Você fez alguma coisa em segunda milha? Alguém esperava uma coisa e você fez algo a mais? Sim, sempre. Conta. Assim, acho que no trabalho mesmo, na empresa que eu trabalhava, eu sempre fiz isso, porque eu peguei para mim, eu gosto de adquirir uma responsabilidade. Eu não deixo que as pessoas me peçam, me cobram e faça só aquilo que elas me determinam. Eu sempre procuro fazer mais. E todas as vezes que as pessoas chegavam no estabelecimento que eu não estava, elas perguntavam por mim, porque ficava tudo sem graça, porque eu atendia muito bem, porque eu era diferente. Então, por que eu era diferente, né? Justamente essa coisa que ele fala. Primeiro é ser você, né? Que a gente não tem como fazer diferente sem ser nós mesmos, né? E, assim, eu sempre tive essa maneira de tratar as pessoas. Eu acho que a visão dele de estudo, né, é uma coisa bem interessante. Todas as pessoas de sucesso, a gente pode observar que elas são surpreendentes, né? Elas têm essa visão a mais que as outras. E assim, com o meu jeito eu tratava, eu dava uma coisa, muitas vezes por minha conta, entendeu? Eu chegava lá, depois do almoço, elas almoçavam, e eu chegava lá e dava um chocolate para elas, né? Uma bala, uma flor, o que eu tinha eu dava, entendeu? E assim, um sorriso, uma conversa, perguntar algo a mais, não é só você atender a pessoa, tá tudo bem, como é que tá? Então assim, acho que a gente tem que ter essa visão também, de sempre fazer além, né? Na sessão Direct do Reinvente-se, eu agora estou diante de um cenário diferente em relação ao programa. Agora o Rui, que é o mais experiente da dupla do nosso programa de hoje, ele é o diretor. Ele vai conduzir aqui o projeto de vida de Denise Lisboa. A vantagem é que os dois são alvinegros, né? Então estão se dando já bem. Então, Denise, que é uma líder, inclusive, de torcidas lá no ABC, uma pessoa que é criativa, determinada, surpreendente. Só que ela está numa fase também de crise, porque ela também na pandemia as portas se fecharam para ela. E eu quero que você convença o Rui a lhe contratar. Ou seja, qual é a nota que ele vai dar, o que ele vai dizer, que dicas ele vai dar, para ver se ele lhe contrata aqui nesse programa Reinvente-se. Primeiro você vai dizer um pouquinho rapidamente o seu currículo, o que é que você já fez e o que você quer fazer agora, se você
busca uma oportunidade, que oportunidade você busca, para ver o que ele vai dizer de você. Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, eu trabalho na área de atendimento e nesse efeito da pandemia, né, do Covid, foi uma das áreas que mais sofreram efeitos, né, porque o pessoal que trabalha no atendimento foi bem, foi diminuído, né, a quantidade de pessoas e a gente sofre realmente com esses efeitos. Eu estou dentro dessa estatística, né, do desemprego. O meu objetivo é conseguir me inserir novamente no mercado de trabalho. Trabalho com atendimento, como eu já disse, mas eu estou disposta a desafios. Eu posso enfrentar outras coisas também. A gente pode fazer um teste, pode... eu tenho um curso de idiomas, de espanhol também, né? Tenho noções básicas de informática. Tenho só o ensino médio, né, infelizmente. Minha principal característica é de aceitar os desafios. Eu não fujo das responsabilidades que me dão. Eu sou pontual, sou meio perfeccionista, né? Ah, é? Sou meio perfeccionista no que eu faço. Eu gosto de fazer bem feito. Eu não faço nada que não seja... que eu não me agrade, entendeu? Eu sou muito assim, eu me cobro. Entendi. Aí são as qualidades. São minhas qualidades. Agora quer que você diga um defeito seu. Meu defeito é justamente esse. Eu sou meio perfeccionista. Eu tenho essa visão assim muito... Se eu fizer 99, não fizer 100, para mim não foi legal. Por mais que você me diga, não, mas foi bem, não foi. Eu tenho esse senso crítico, sabe? De querer crescer, de querer fazer bem feito. E finalmente, por que ele deve... vamos dizer que ele seja dono de uma empresa que tenha essa função, por que ele deve lhe contratar? Porque o mercado exige pessoas comprometidas. Às vezes você tem um currículo muito extenso, muito bom, mas você não tem um comprometimento tão grande. Você não é criativo, você não atrai pessoas. E eu acho que essa questão de atração no mercado hoje é bem interessante, né? Acho que é uma coisa que soma, que conta muito. Vamos ver. Rui Barbosa, empresário e diretor da empresa agora. Me diga o nome aí da empresa. Da empresa que é para contratar a Denise Lisboa. Queria que o senhor avaliasse a fala que ela teve, o que a fala tem interessante, o que pode ser melhor. Como é que o senhor receberia essa proposta? Olha, a nossa agência, como ela já diz, a Agência do Futuro, ela está realmente carente, porque nós temos muitos contatos internacionais e precisamos de pessoas que falem mais de uma língua. E, consequentemente, nessa parte, ela também já atingiu esse objetivo. Depois, a empresa está precisando de pessoas com experiência. Ela demonstra competência, demonstra experiência. E, com certeza, nós poderemos ter uma grande funcionária. O defeito que ela diz que tem de ser perfeccionista, para a nossa empresa, é importantíssimo. Porque nós queremos que as coisas sejam executadas da melhor maneira possível, para que a gente possa oferecer para os nossos clientes o melhor possível também. E tenho certeza que você, ocupando um cargo que vai realmente levar os nossos serviços para aqueles clientes, esses clientes serão muito bem atendidos, graças a você ser perfeccionista. Um cargo de executiva comercial, que nós estamos precisando aqui na agência, viu, doutor Rui? O senhor, como conselheiro nosso... Sem dúvida que ela você acha que ela seria uma boa executiva comercial aqui da Agência do Futuro? Ela preenche os requisitos necessários e qualificação suficiente. Certeza? Com certeza. Posso contratar? Pode contratar. Tá disposta? Certeza, eu estou aqui para encarar desafios. E por que você acredita na nossa agência e por que você acha que pode ter sucesso nela como executiva comercial? Olha, a agência, eu acho que dispensa comentários pelas pessoas, né, que fazem parte, como você, que é uma pessoa experiente, que dispensa apresentações, as pessoas que estão chegando, né, as pessoas internas que não aparecem, né, tanto, são todas pessoas muito competentes, tive a oportunidade de conhecer vários, e acho assim, que são pessoas que têm uma visão muito, muito ampla, muito boa, têm um conhecimento muito bom, e que estão dispostas, né, a colaborar. Nós vamos terminar o Reinvente-se com o Rui Barbosa e Denise Lisboa hoje, empresário e empreendedora, mandando um recado de cada um, né, para quem está em casa que precisa se reinventar. Qual é a receita para se começar de novo? Gente, nós estamos vivendo um momento, como já foi dito,
de que muitas coisas se fecharam. Mas esses negócios, o comércio que deixou de funcionar, ele terá que voltar. E ele voltará e será muito mais bem aproveitado com pessoas que tenham mais criatividade e mais determinação. Então é isso que eu finalizo, deixando um abraço aqui para todos e dizer a todos aqueles que estão em casa, que levantem a cabeça, fé em Deus, humildade e força de vontade. Para começar de novo, eu diria para as pessoas que estão em casa que venham, vamos ter uma segunda etapa do Reinvente-se, né? É interessante, muito rico em conhecimento, em tudo, porque assim, é como ele falou, uma hora vai voltar, o mercado vai voltar, vai funcionar tudo normalmente, e quem estiver à frente, né, vai conseguir realmente se inserir mais rápido. E o Reinvente-se tem esse poder de descobrir os dons, de trabalhar os relacionamentos. Acho muito interessante que venham, que participem, que não desistam, que acreditem, porque existe sempre uma esperança e uma luz no fim do túnel. Então, que todos continuem acompanhando a nossa programação no É Agora News, diariamente com os programas É Hoje o Dia pela manhã, eu com as manchetes do dia, o É Agora Esportes ao meio-dia, o Reinvente-se da NET toda quarta-feira e à disposição em todas as redes. Vem aí novos programas, o É Oferta, o 2 em 1 e outras novidades que nós vamos lançar aqui. E fique sempre conosco, porque aqui o futuro é agora.